A safra de cana 2018-2019 na região Centro-Sul foi finalizada em março do ano passado, com a colheita de 573 milhões de toneladas, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A produção foi semelhante à temporada anterior na maioria dos estados, se destacando negativamente em São Paulo, com 25 milhões de toneladas a menos. O ciclo foi marcado ainda pela queda de 21% na produção de açúcar e elevação de 18% na oferta de etanol. A partir de abril foi aberta a nova temporada, que começou devagar por causa das chuvas do segundo trimestre. Mas o volume hídrico neste período ajudou a concluir o desenvolvimento das lavouras, que haviam sentido a seca no fim de 2018 e início de 2019. Isso fez o índice de açúcar por tonelada de cana iniciar baixo e melhorar. Resultado: 139 quilos por tonelada, valor semelhante a 2018. Cana manteve crescimento porque, além da umidade no solo, nós tínhamos temperaturas bastante elevadas para o mês de maio, por exemplo, e o mês de junho, o que também não é normal. Então ela encontrou uma condição de acúmulo de biomassa bastante favorável em meses que normalmente ela não acumularia. Então isso aí compensou, de certa forma, aquilo que ela não conseguiu acumular em dezembro, janeiro e fevereiro, nas primeiras quinzenas de fevereiro. O período de estiagem no segundo semestre acelerou a safra. Até 1º de dezembro, 196 unidades produtoras já haviam encerrado as atividades, 59 a mais que em 2018. Em meados de dezembro, a moagem já alcançava 577 milhões de toneladas, com expectativa de chegar a 590 milhões de toneladas até o final do ciclo. A produtividade surpreendeu. O rendimento médio da plantação atingiu 77 toneladas por hectare, incremento de 4,5% que pode ser resultado da maior renovação dos canaviais. Esses produtores que estão nessa situação de baixa capitalização, eles têm dificuldades de investir nas novas tecnologias. Por outro lado, existem produtores que estão numa condição de maior produtividade, estão em condições melhores. Esses produtores, o que a gente tem observado é que eles têm aumentado a longevidade dos seus canaviais, ou seja, os seus canaviais que antes, lá no passado, duravam 5 cortes, estão durando 6, 7, 8, 9, até mais de 10 cortes. Com tudo isso, o gestor da Associação Canoeste, que representa 2.400 produtores de cana de São Paulo, destaca que o ano foi atípico, com pontos positivos e negativos, e que o balanço final de safra deve ficar semelhante ao ciclo passado. Essa demora para colher, esse planejamento um pouco mais retardado que a gente fala, a matéria-prima acabou sofrendo um pouco mais na produtividade, né? Acabou perdendo um pouco de peso. Mas, no geral, em produtividade, se a gente comparar a safra do ano passado, a gente acredita que o nosso produtor ele ficou bem próximo à produtividade do ano passado. Os que tiveram algum incremento ficaram na faixa de 4% a 5%, nada tão significativo. Com o preço do açúcar no mercado internacional não remunerando, o setor apostou mais uma vez na produção de etanol para ter melhor margem. A fabricação do adoçante permaneceu baixa, com índices próximos de 2018, fechando até o meio de dezembro com 26 milhões de toneladas. Já o combustível cresceu ainda mais, ao atingir volume histórico de quase 32 bilhões de litros, podendo alcançar 33 bilhões de litros até o fim da temporada, só no Centro-Sul. O preço do açúcar no mercado internacional já vinha num patamar baixo já há 2 anos. E nós acreditávamos, a grande mercado estava apenas aguardando os dados dos países asiáticos que são produtores de açúcar para talvez visualizar uma valorização da commodity de açúcar, o que na prática poderia fazer com que essa safra, agora 2019, a gente tivesse um volume maior de açúcar e menos de álcool, né, menos de etanol. E o fato foi que isso não se confirmou. Em 2019 acabamos tendo aí um preço de açúcar que se manteve em patamares baixos no mercado internacional e isso fez com que as usinas no mercado interno acabassem priorizando a produção de etanol e não do açúcar. O ano foi de alto custo dos insumos por causa do dólar, mas com remuneração em real com a venda focada no mercado interno, o que ainda não possibilitou boas margens para o setor. Estima-se que somente a dívida das usinas canavieiras ultrapasse 100 bilhões de reais. A descapitalização preocupa. O gestor da Canoeste explica que o agricultor tem buscado o mínimo investimento para a manutenção das plantações.
Tem custos de produção de cana-soca que fica na faixa de 2.500, 2.600 por hectare. Só que a gente tem aquele custo mais padrão, aquele básico, que dá para fazer por volta de 1.800, 1.900. Até por questão de remuneração, assim, a maior parte dos produtores acabaram que optaram por esse custo um pouco mais econômico, né? Essa possibilidade mais em conta, já que também a remuneração não estava sendo suficiente para suprir esse investimento maior. A expectativa é que a chegada do RenovaBio em 2020 possa trazer novo fôlego. Segundo a Única, 200 unidades produtoras de cana já deram entrada nas certificações. E pelo menos 70 empresas já devem participar do RenovaBio pela eficiência energética no início de 2020. A média, por enquanto, é de 800 litros de etanol para cada tonelada de carbono retirado do meio ambiente, para garantir 1 CBIOS. E não é somente a indústria que deve se beneficiar com o programa. Depois da venda por peso, quantidade de açúcar, agora vem a produtividade sustentável. O fornecedor que for mais produtivo, que usar menos insumo, que tiver maior produtividade, ele vai ter uma melhor nota e ele vai participar numa maior quantidade de CBIO em relação àquele outro fornecedor que tem baixa produtividade, que tem uma nota muito ruim. Então é um programa que vai levar em consideração toda a atividade agrícola e toda a produção de etanol destinada ao mercado interno de biocombustíveis.